casal maravilhoso que nós conhecemos, Paty, Levi. E eu quero, sem perder tempo, chamar aqui para trazer uma palavra, pastor Levi, que vai nos abençoar através de uma palavra de Deus. Suba aqui, meu amigo. Bom ano para você, para sua família. Igreja, levanta as mãos e Aleluia! Glória a Deus! E escolhe alguém mais bonito que está perto de você e diz assim: Deus tem uma palavra para você. Pastor, não tem gente mais bonita do que eu, mas escolhe alguém aí pela misericórdia e diga: Deus tem uma palavra para você nessa noite. Glória a Deus. Tome o seu assento, fique à vontade em nome de Jesus. Feliz de chegar na casa do Pai, feliz de estar na presença do Senhor, feliz de estar no começo do ano, declarando o senhorio do nosso Deus e saber que Deus já tem preparado todas as coisas para as nossas vidas nesse ano. Amém? Você é um privilegiado de estar aqui nessa noite, porque um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Salmista Davi, alegrei-me, disse assim, salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não importa se você vem com carro importado, não importa se você vem com carro simples, não importa se você vem de moto, de bicicleta, a pé, de ônibus. O importante é que você aqui está. E se você aqui está, Deus tem uma palavra para você. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Silvinho. Obrigado, viu? Obrigado por esse carinho, os pastores. Obrigado por ceder este púlpito para trazermos a palavra de Deus. É um prazer muito grande estarmos nessa noite. Nós temos experimentado também o mover do Senhor já nesses dias. Nós não estamos fazendo assim o clamor ou um ato profético lá de 12 ou de 6 ou de alguns dias. Nós não estamos fazendo, mas eu estou participando de tabela, pastor Silvio, né? Tenho ido em igrejas de amigos nossos, e louvado seja Deus por esse tempo, por esse entendimento dos pastores que fazem esse ato profético no começo do ano, porque é bênção de Deus para as nossas vidas, amém? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo número 6, Isaías, capítulo de número 6, é um texto muito conhecido, mas eu quero trazer à tona mais uma vez, palavra de Deus, palavra do Senhor, porque para cada dia Deus tem uma revelação. Vocês que vão fazer esses dias proféticos aqui, para cada dia Deus tem uma direção, e hoje a direção para essa noite está no livro de Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Versículo 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja Deus por essa palavra. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, estava pedindo nessa semana, nesses dias, uma palavra de Deus para ministrar o coração
da amada igreja. E o Senhor me levou para esse texto de Isaías. Isaías capítulo 6 fala deste homem chamado Uzias. Uzias, e esse homem que a Bíblia fala, era um rei que começou bem, porém não terminou tão bem. Quem foi Uzias, pastor? Um rei que saiu da presença de Deus. A Bíblia fala e mostra que ele foi o primeiro rei de Judá em Jerusalém. Ele tinha 16 anos quando começou a reinar, e passou a reinar com 16 e levou aproximadamente 52 anos reinando. Ele passou mais tempo fazendo coisas erradas reinando, do que fazendo a vontade de Deus, as coisas da palavra de Deus. Ele começa bem, como eu disse, mas ele termina mal. Porque você vai perceber na história desse rei Uzias, o tamanho orgulho que ele tinha, se tornou um homem orgulhoso. E mais à frente você vai perceber que, por ele ter crescido muito, ele se torna orgulhoso e também desobediente à palavra de Deus. Ele desobedece aquilo que era princípio da palavra do Senhor. A Bíblia fala que ele se gloriou e ele comete algumas transgressões, e uma delas é que ele foi queimar incenso no templo. E não era ofício do rei Uzias, isso era papel do sacerdote. Então ele desobedece ao Senhor. Ele começou até bem, mas lá na frente enfrenta um grande desafio e começa a desviar dos princípios daquilo que Deus tinha estabelecido. E a Bíblia nos mostra que Deus então castigou esse rei Uzias por ele ter feito essa atitude, ter tido essa atitude de fazer algo que não era do ofício de um rei, sim do sacerdote. E a Bíblia fala que ele então caiu leproso, ficou leproso. E ali então começa agora o céu ficar fechado, o céu ficar de bronze. Deus já não estava mais falando. Deus castigou este homem com lepra. E no meio desse cenário, Deus vai levantar um homem. E quem é esse homem? O profeta chamado Isaías. Diga comigo assim: Isaías. Diga, Isaías. Deus vai chamar este profeta Isaías. E quem era Isaías? Isaías nada mais era aquele que iria trazer a salvação através de uma palavra profética. Aliás, o nome de Isaías significa Deus é a salvação. Isaías foi um dos maiores profetas que a Bíblia relata. Isaías então foi chamado no meio de um cenário que Deus já não falava. Podemos perceber que Uzias, ele era um certo impedimento na vida de Isaías, porque Deus não estava falando com o povo. Deus estava em silêncio, até que a Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Uzias teve que morrer
para que Isaías pudesse agora ouvir a voz de Deus, para que Isaías agora pudesse ver a glória de Deus, para que Isaías agora pudesse experimentar as grandezas do Senhor. E dentro dessa introdução, eu te pergunto hoje, o que é necessário morrer na minha e na sua vida, para que a gente possa ver o Senhor como soberano, como aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, sobre aquele que tem o poder, sobre aquele que está sentado à direita de Deus Pai, sobre aquele que está assentado ali, intercedendo por mim e por você. O que é que nos impede de ver? O que é preciso morrer na sua vida nesse ano? O que é preciso tirar, sair, acabar, enterrar, para que você possa ver e ouvir e experimentar a abundância de Deus? Essa mensagem é uma mensagem reflexiva. É uma mensagem que nos coloca nesse começo de ano para pensar como está a minha vida diante do Senhor. O que é preciso morrer para que eu possa experimentar os céus abertos sobre a minha vida neste ano? Quem crê, diga: eu creio nessa palavra. Pergunte para o irmão que está do seu lado direito, da esquerda, fala para ele assim: o que é preciso morrer na sua vida? Porque se você alimenta algo que está impedindo de fazer você enxergar a glória de Deus, é preciso tirar, é preciso cortar. Eu venho aqui nessa noite como um profeta da parte de Deus na sua vida, dizer para você que este é o ano de você experimentar céus abertos, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra profética? Agora, para eu experimentar céus abertos, eu preciso examinar a minha vida todos os dias. É preciso morrer algo. Qual Uzias que está sendo aí impedido, fazendo você ser impedido de ver, ouvir, experimentar as grandezas de Deus? O que é preciso tirar para experimentar a abundância de Deus? Porque a Bíblia diz que Deus nos prometeu nos trazer uma vida, e uma vida em abundância. Quem sabe você já está 10 anos na igreja, quem sabe você já está há alguns anos na igreja, quem sabe você é até dizimista, quem sabe você é ofertante, quem sabe você tem orado, quem sabe você tem buscado, mas você não tem experimentado a abundância de Deus. Mas diga comigo: mas esse é o ano. Diga com fé: este é o ano que eu vou experimentar a abundância da parte de Deus. Você sabia que quando Deus quer abençoar, Ele é exagerado para abençoar? Fala para o seu irmão assim: o seu Deus é exagerado quando Ele quer abençoar. É ou não é? Deus disse para Abraão assim: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome. O nome de Abraão era Abrão. Deus já troca o nome e começa a engrandecer Abraão. Deus começa agora a dizer para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, porque aí no meio da sua parentela os céus estão fechados para você. É preciso tirar algo para que o céu se abra. Diga para o seu irmão: você está entendendo que Deus está começando a falar com a gente? Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu e foi. Abraão, sai dessa tua tenda, porque essa tenda que você está limita a sua visão. Você não vai enxergar os céus abertos que eu tenho para você, Abraão.
Abraão, então, é necessário sair da tenda e olhar para o céu. E a Bíblia diz que quando Abraão olha para o céu, Deus diz para ele assim: Abraão, conte as estrelas se você pode contar. Eu creio que Abraão, pastor Silvinho, começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas você vai conseguir contar, Abraão? Eu não consigo, Deus. Assim será a minha bênção na tua vida, Abraão. Abraão, mas não é somente isso, Abraão. Você está aí pisando na areia da praia. Agora conte os grãos de areia. Assim também será a minha bênção sobre a sua vida, Abraão. Deus fala e Deus cumpre. Porque até hoje o nome de Abraão é engrandecido. O Deus de Abraão. Quando é que Deus engrandece o nome de Abraão? Quando o nome de Abraão agora não é mais Abrão, sim, mas Abraão. E quando agora as pessoas vão orar e vão dizer: o Deus de Abraão. Ou seja, o que engrandeceu não é o nome dele apenas, mas é o Deus que está à frente do nome de Abraão. Diga para o seu irmão: Deus é exagerado para abençoar. Pastor Silvio, este é o ano da abundância. Eu gostei desse tema. Se eu não fosse pastor lá na minha igreja, eu vinha para cá só por causa dessa palavra profética. Mas como eu pertenço ao mesmo reino, eu vou levar a minha parte aqui hoje. Amém? Fala para o seu irmão, se você vai levar sua parte em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, ele é exagerado. Ninguém consegue vencer a Deus. Você pode dizer para mim: pastor, mas pastor, eu acho errado esse negócio de tirar 10% e dar na igreja. Meu irmão, você não está dando na igreja, você está colocando nas mãos do Senhor. E quando você dá nas mãos do Senhor, quando você abre as suas mãos, a Bíblia diz que Deus, ele abre as janelas dos céus. Quem é que tem o poder de abrir janela? Somente quem está do lado de dentro. Normalmente janela se abre e se fecha pelo lado de dentro. Quem está do lado de dentro do céu? Deus. Quando você abre as mãos, Deus abre a janela. Deus é exagerado. Ele fala: eu derramarei uma bênção tal que dela advém a maior abastança. Deus vai derramar uma bênção que é sacudida, recalcada e transbordante neste ano sobre as nossas vidas. Diga para o seu irmão assim: tira uma foto comigo antes da minha fama. Fala para ele: tira uma foto comigo. Porque Deus vai me honrar. Diga esse ano: eu vim profeta hoje aqui. Hoje eu sou profeta de Deus neste lugar. Diga para o seu irmão: Deus vai me honrar, meu irmão. Ah, você não está dizendo porque é fácil dizer para os outros: Deus vai te honrar. Mas você precisa dizer para você, a fé precisa ser para você. Diga assim: Deus vai me honrar este ano. Diga: eu viverei essa promessa de céu aberto sobre a minha vida. O céu estava. Pode aplaudir a Jesus. Aplauda Jesus. Mas antes eu preciso perguntar: o que é necessário eu tirar para que eu possa experimentar a abundância de Deus? Deus, ele quer fazer. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção dos lugares espirituais. Mas o que é necessário eu tirar para eu experimentar uma nova vida em Cristo Jesus? Porque o Evangelho de Cristo Jesus na minha vida só me faz bem. Eu tenho que olhar para a minha vida. Por isso que a Bíblia diz: examine-se o homem, pois, a si mesmo. A gente tem a tendência de olhar para o outro,
Mas quando eu olho para mim, quando eu me achego a Deus, eu não olho para o outro, eu vejo o quanto eu estou em falta com Ele. Por isso examine-se, pois o homem é a si mesmo. O que é que eu preciso tirar? Eu não sei o que você precisa tirar, mas o Espírito Santo está te incomodando enquanto eu prego, dizendo para você: tira isso, porque esse é o ano de eu fazer superabundar a sua vida. Mas eu preciso tirar. Deus prometeu uma vida abundante. Quando eu olho para esse texto que lemos, primeiro, Isaías descreve as primeiras coisas que ele vê quando morre, quando ele tira o rei Uzias. Quando Uzias morre, quando Uzias sai da vida de Isaías, Uzias era um impedimento na vida de Isaías. Quando Uzias sai de cena, Isaías vai dizer que Deus começa a falar e ele vai enxergar, e o que ele enxerga é Deus assentado, é Jesus assentado, ou melhor dizendo, sobre um alto e sublime trono. E o texto ainda diz que a aba da sua veste enchia todo o templo. Isso nos mostra a grandeza e o poder de Deus. Jesus como Rei, Jesus como Senhor. Esse texto ainda vai falar que é no ano que morreu o rei Uzias. Diga assim comigo profeticamente: é este ano que as coisas erradas elas vão morrer para a minha vida. Diga para o seu irmão, bata em 3 pessoas assim a mão nele, diga: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer as coisas velhas, os pecados, vai morrer, vai morrer. Uzias aqui representa coisas erradas, aquilo que atrapalha Deus de agir, aquilo que atrapalha Deus de falar, aquilo que atrapalha Deus de prosperar, aquilo que atrapalha Deus de superabundar. No ano, é este ano, não é o ano que vem. Deus me trouxe aqui para dizer para você que é este ano que você verá a glória do Senhor sobre a sua casa, sobre este ministério, sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Bata no seu peito e diga: é este ano. Fala para o seu irmão assim: prepara o churrasco lá, porque vai ter culto de ação de graça. Vai ter culto de ação de graça. Aleluia! Pode aplaudir a Jesus. Eu creio nessa palavra profética. Você fez bem em vir hoje, porque quem não veio hoje perdeu essa porção de hoje. Mas você que veio, o próximo testemunho vai ser o seu aqui. Ah, tem gente que não ouviu lá atrás. O próximo testemunhar vai ser você. E o nome do Senhor vai ser glorificado, porque este ano, pastor Silvio, é céu aberto sobre a nossa vida, sobre este ministério. Aquilo que vocês não conquistaram anos que se passaram, Deus está me dizendo que trará velocidade para este ministério. Diga para o seu irmão: e você nem é incluído nisso, meu irmão. Irmão, eu estou animado, porque essa palavra ela me empolga. Essa palavra ela me aquece. A Bíblia diz que Isaías então agora ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba de sua veste enchia o
templo. Isto mostra que Jesus é rei, que Jesus é soberano, que Jesus está no controle de todas as coisas, que Ele está diante do Pai, intercedendo por mim e por você. O desejo do Pai é que você não se perca, mas é que você tenha uma vida em abundância, como diz a sua palavra. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz que Cristo está à direita de Deus Pai. Aonde Cristo está, irmão? Assentado à direita de Deus Pai, intercedendo pela igreja. Por isso que o pastor disse aqui, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não prevalece. Nunca vai acabar a igreja. Só acaba quando Jesus arrebatar a igreja. Os homens tentam acabar com a igreja. Herodes tentou prender a igreja. Muita gente quer acabar com a igreja, mas a Bíblia já diz, a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida. Eu sou igreja do Senhor, você é a igreja do Senhor, você é escolhido, você foi chamado pelo Senhor, você faz parte deste corpo chamado igreja. Não é perfeita, mas um dia nós seremos aperfeiçoados, até que Ele venha nos buscar. Diga para o seu irmão assim: eu não sou perfeito, meu irmão. Diga para ele: tenha paciência comigo. Mas aquele que começou a boa obra, fala para ele: aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Deus começou uma obra na tua vida, Ele vai aperfeiçoar. Tem que ter paciência. Quem chegou na igreja aqui, não vou perguntar não, era briguento, não levanta a mão não. Ó, já tem uns 20 aqui já. Quem chegou aqui na igreja e queria bater no pastor? Pastor, tem que pôr segurança aí para você. Mas a gente na igreja é terrível. Eu cheguei na igreja feio, gente. Quem chegou na igreja feio? Deixa eu ver. A igreja só melhora a gente. O Evangelho de Cristo Jesus traz vida para aquele que não tem vida. Eu fumava, eu bebia, eu fazia tudo que era errado, até que um dia que eu encontrei Jesus numa tarde, numa igreja. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Isso já tem mais de 35 anos. E nunca caí. E nunca voltei atrás. E nunca voltei a beber. E nunca voltei a cheirar. E nunca voltei a fumar baseado. E nunca voltei a ir para a danceteria. Por quê? Porque quem fez a obra foi o Senhor. Diga para o seu irmão assim: você não vai conseguir desviar mais, meu irmão. Porque se você voltar lá, você tem cheiro de crente, você tem fala de crente, você tem olho de crente, você tem pensamento de crente, você não vai conseguir mais desviar. A pastora já sabe, quando começa a chover eu corro para a cama. Oh, coisa, quem gosta de dormir quando chove, irmão? Olha aí, né? Eu estou sozinho também não. Vi aí, tecladista? O que é isso? Vida abundante. Vida abundante é ter paz. Vida abundante é estar casado com a mesma mulher 25 anos. Vida abundante é você desviar-se do mal. É dizer não ao pecado. É dizer sim a Deus e ter os céus abertos sobre a sua vida. Porque aonde você coloca essa planta dos seus pés, se você tem céu aberto, o céu se abre naquele lugar que você chega. Um dia o irmão falou assim: pastor, ora por mim, porque é muita perseguição lá no trabalho, só tem gente de outra religião me perseguindo. Eu falei: é lá que Deus te põe, meu irmão. É lá que você vai fazer a diferença. Você queria entrar numa empresa só tem crente? Quem queria trabalhar só onde tem crente? Não, irmão. Aí é fácil. Deus tem que nos enviar no meio dos lobos.
Deus tem que te enviar você lá no meio da faculdade e você não ser influenciado pela filosofia errada. E você ser luz e sal aonde você estiver. Você ser luz, você ser, sabe, como Isaías. Isaías estava no meio de um povo terrível, no meio do povo de impuros lábios. Mas ele estava aguardando a promessa, até que Deus vai chamá-lo. Diga comigo, é este ano que eu vou viver. Diga, eu vou viver a minha abundância. Pode falar para o seu irmão, se prepare, meu irmão. Compra carne, bastante carne para esse churrasco. E de preferência, chama os pastores dessa igreja. Chama o pastor Levi também. Amém? Deus vai mudar quadro de gente aqui nessa noite. Eu venho como profeta, hoje à tarde eu orava por vocês, hoje à tarde eu orava por essa igreja, e Deus disse para mim assim, fala para eles que eu vou mudar a geografia de muitas pessoas lá. Mas pastor, mas Uzias está lá reinando, Uzias está me pedindo de ver a glória de Deus. Deixa Uzias com Jesus. Fala para o seu irmão, deixa Uzias com Jesus. O que significa Deus assentado? Cristo reinando. O que significa a aba de suas vestes? É apenas a beirada da roupa de Deus. O que encheu o templo era a aba das suas vestes. Não era o dedo de Deus que encheu o templo. Não era a mão do Senhor que encheu o templo. Não era o sopro de Deus que encheu o templo. Não era a manifestação de Deus que encheu o templo. Mas era tão somente um pedacinho da roupa de Deus. Diga comigo assim, o meu Deus é poderoso demais. Tem hora que Ele sopra, como soprou lá no cenáculo, e a glória encheu a todos quantos lá estavam. Ele soprou. Mas tem hora que nem é necessário Ele soprar. Só a beirinha das suas vestes fará você ser cheio da glória de Deus nesse ano de 2025. Diga, este é o ano que eu vou ser cheio do Espírito Santo. Diga para o seu irmão assim, Deus vai te batizar com o Espírito Santo esse ano. Quantos aqui não são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão. Levanta a mão, não tenha vergonha. Este ano eu profetizo que você será cheio da glória de Deus. Pastor Silvio, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo logo quando eu me converti, irmão. Porque tem gente que soprou no ouvido dele, ele se converteu, né? Só soprou, inventou qualquer coisinha. Mas tem gente não, que foi ministrado pelo Senhor, e não tem como mais ele negar Jesus, não tem como mais ele voltar atrás. Por quê? Porque ele já está selado, ele está carimbado, ele é de Cristo, Cristo é dele, ele não consegue mais sair. Ele começa a dizer, mas eu não consigo sair, eu não consigo desviar. Por quê? Porque somente o Senhor agora tem palavras de vida eterna para a minha vida. Você que não é batizado com o Espírito Santo, peça para o Senhor. Este é o ano de Deus fazer superabundar. Se eu fosse você, não ficava fora de nenhum encontro com Deus que tem aqui nessa igreja. Fala para o seu irmão assim, dá oportunidade para você ser cheio. Você já viu que a igreja, a gente inventa tanta coisa para os irmãos ser cheios de Deus? Eu gosto do Silvinho, porque o Silvinho ele me inspira. Cada hora está fazendo uma coisa. E isso é para quê? Para a igreja ser cheia do poder de Deus, da graça do Senhor.
Não, eu não vou não. Eu sou aqui, eu sirvo a Deus. Glória a Deus. A paz. Fala para o seu irmão, mergulha, meu irmão. Fala para ele, mergulha. Fala para ele, tira a religiosidade e mergulha nas coisas de Deus. Este é o ano da abundância sobre a nossa vida. Esse é o ano. Eu falei para Deus, ó Deus, o Senhor tira eu de fazer a obra, ou derrama abundância também nesse ano sobre a minha vida. Eu estou com os olhos grandes na mesa de Deus, irmão. Quem está com fome aqui de Deus? Este ano eu despertei porque eu estou com fome. A pior coisa é você sentar numa mesa sem ter fome. Pode ser a melhor comida, não tem fome. Mas quando você está com fome, meu irmão, oh, meu amado, você come arroz e feijão num culto de quinta, num culto de segunda. Você come arroz e feijão e está dizendo, oh, comida boa, oh, palavra boa de Deus. Amém? Irmão, estou tomando um remedinho, pastor Silvio. Posso falar, pastora? O remédio chama Cobavital, não é isso, pastora? Quem tem pouca fome, deixa eu ver, de alimento, quem come pouco, toma Cobavital para você ver. Tem alguém dessa área aqui? Da medicina, dessa área, da farmácia? Quem conhece? Rapaz, irmão, estou tomando isso. Pensa numa fome que dá. Eu já estou querendo acabar a palavra aqui, porque eu sei que o pastor Silvio preparou alguma coisa aí para nós. Ixi, pastor, coloquei você no estreito agora. Mas o que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Você está precisando tomar um Cobavital espiritual para ter sede, para ter fome das coisas de Deus. Sabe, quando alguém chamar, vem um pregador de fora, chamar para você ser batizado no Espírito Santo, você tem que ser o primeiro a sair correndo lá de trás e vir para frente. Quando eu me converti, irmão, eu fazia isso. E era naquele tempo que os pastores só pregavam sobre batismo no Espírito Santo. Eu lembro que eu saía lá de trás e vinha para frente. E os pastores que vinham pregar na minha igreja, na igreja que a gente congregava, e vinha. E eu ia lá para frente, e uma multidão de jovens. E um monte foi batizado, e eu ainda estava demorando alguns diazinhos, algum tempo, alguns meses. Mas ali, e eu querendo ser batizado com o Espírito Santo. E os pastores falavam, vai dando glória, 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 glória. Eu ficava na glória, 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 e não saía, irmão. Fala para o seu irmão, mas é assim que começa. Carro quando quer pegar, sabe? Aí vem alguém, empurrava para pegar no tranco e não conseguia. Mas teve um dia que a abundância de Deus desceu sobre a minha vida. Estava eu vendendo pães porta a porta, jovenzinho ainda, quando eu bati palma numa casa, saíram duas pessoas, um casal. Eu falei, estou vendendo uns pães, você gostaria de ver? Eu gostaria de ver, mas eu gostaria de chamar você aqui à frente, dentro, na casa, mas não conhecia. Você pode entrar, porque eu quero fazer uma oração por você, porque Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Ele falou isso na hora que eu cheguei, gente. Logo eu pensei, vou entrar e vai ser aquele negócio, glória, 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 glória. Entrei, deixei os pães ali para depois mostrar. O casal, o irmão que era evangelista, depois eu conheci, peguei amizade. Ele falou, dobre o seu joelho. Não tinha música. E eu que sou da área de louvor, irmão, pensa num negócio seco. Não tem nem um fundinho assim gostoso. Ajoelha. Eu ajoelhei, quando eu ajoelhei não deu 3 minutos de oração. Aí saiu. Quem disse que eu vendi pão, irmão? Eu não deixei os pães tudo lá para ele. Pega de graça, pega de graça.
Fui embora para casa com meu fusquinha, falando em língua. Cheguei em casa, minha mãe falou: o que foi isso? Ah, já entendi, foi batizado com o Espírito Santo, se alegrou também. E aí eu passei a tarde inteira falando em língua, entrei à noite falando em língua, fui trabalhar no dia seguinte falando em língua, e estou aqui falando em língua há mais de 35 anos. A abundância de Deus. Fala para o seu irmão: Deus vai te pegar, seu irmão, na curva. Fala para ele: não tem como mais você desviar. Não tem como. Eu estava na oração da minha mãe, eu estava na intercessão do meu pai. O pai não podia fazer mais nada, mas o Espírito Santo de Deus podia. Diga: este ano eu vou ser cheio. Era tão somente a beiradinha da roupa de Deus. Não é o mesmo caso daquela mulher do fluxo de sangue? Ela propôs no seu coração: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Eu serei curado. Sabe o que eu aprendo, meu irmão? Que o pouco de Deus, Ele é o máximo para mim. Senhor, revela a tua glória. Sim, a gente ora assim. Mas, Senhor, somente uma migalha eu quero comer. Não é que Deus vai dar migalha para você, não é disso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que uma pequena porção do Senhor vai fazer algo extraordinário nas nossas vidas, em nome de Jesus. Diga para o seu irmão assim: o pouco é o máximo de Deus. Quero perguntar aqui: quem é que vai querer a beirinha da aba de Deus? Quem vai querer? Diga para o seu irmão assim: pega na veste dele, siga só a veste, só a beirinha do Senhor. Como eu quero, irmão. Oh, aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero finalizar. Fique de pé para parecer que está acabando. Olhe para mim ainda. O louvor vai se preparando, mas eu vou finalizar essa mensagem dizendo assim: olhe para mim. Isaías foi chamado por Deus. Diga: Isaías foi chamado por Deus. Olha para que Isaías foi chamado para Deus, pastor. Isaías foi chamado para Deus, por Deus, para pregar para um povo cego, para um povo surdo e para um povo insensível. Isaías foi chamado por Deus para quê, irmão? Para pregar para um povo cego, surdo e insensível. Pergunta que não quer calar: você pregaria para um povo assim? Surdo, cego e insensível. Você abriria a sua célula para atender alguém lá, pessoas surdas, cegas e insensíveis? Você continuaria fazendo os encontros com Deus para pessoas surdas, cegas, insensíveis? Primeiro, só prega para gente assim quem acredita realmente que o céu está aberto diante dele. Eu vou, Senhor, em teu nome eu vou. Tem pessoas cegas, tem pessoas surdas e insensíveis, mas eu vou em teu nome, Jesus. São pessoas que têm céus abertos, são pessoas que têm visão de reino, são pessoas que têm, se uma alma se arrepender e se converter, já valeu a pena ter aberto essa célula, já valeu a pena ter feito esse encontro com Deus. Pergunta para o seu irmão com muito amor e carinho: você consegue enxergar o terceiro céu, meu irmão? Isaías conseguiu enxergar além desse primeiro céu. Isso não foi com os seus olhos naturais.
mas foi com os olhos espirituais. Ele conseguiu enxergar o terceiro céu, aonde Deus está sentado, reinando. Diga para o seu irmão assim: Deus pode, meu irmão. Diga para ele: Deus pode fazer um milagre hoje. Deus pode transformar a sua vida hoje. Deus pode mudar a tua história hoje. Deus pode mudar o teu nome hoje.